no ar, que bom que você está aqui com a gente, que bom que a gente pode crescer e pode aprender muito mais juntos hoje. No programa de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o abuso infantil e você vai descobrir que o abuso infantil não é somente o abuso sexual, tem outras formas de abusar de uma criança e nós vamos conversar sobre esse assunto muito importante, tão necessário para a nossa comunidade, para todos nós. Nós também vamos conversar um pouquinho sobre abuso sexual infantil também. E tem receita no Vida e Saúde, Felipe está aqui, vai ensinar pra gente uma deliciosa receita de pizza sem glúten. Tá linda a sua pizza, hein, Felipe? Muito obrigado, foi caprichada. Para você comer hoje bem, comer uma pizza boa, sem glúten, 100% natural, um recheio super gostoso que não vai queijo nenhum. Então qualquer vegano que estiver sentado aí, por favor, faça questão de anotar essa receita. Tá certo, daqui a pouquinho a gente confere junto essa receita. Você sabe que pode interagir com a gente pelo Facebook, também pode interagir com a gente pelo blog, novotempo.com/vida e saúde, tem o portal vidaesaude.tv, você pode trocar conhecimento com a gente, pode enviar informações, coisas que você gostaria de saber, enviar suas dúvidas para os especialistas, tem conteúdo exclusivo, tem conteúdos que nós já exibimos aqui no programa Vida e Saúde e o melhor, você pode acessar em qualquer hora do seu dia, o que for mais fácil para você. O importante é você buscar informação de boa qualidade. Agora eu quero conversar com a Rebeca Estina, ela que é psicóloga. Tudo bem, Rebeca? Oi, minha querida. Prazer estar aqui com você mais uma vez, Prazer a gente falar de uma coisa tão importante, né? Muito importante. O abuso infantil, normalmente, ele é caracterizado, mas ele é normalmente computado simplesmente como abuso sexual infantil. Mas existem outras formas de abusar de uma criança, certo, Rebeca? Muitas outras formas. Existem formas sutis, formas mais agressivas. A gente pode estar pensando em um abuso psicológico. Muitas vezes você pode estar colocando uma criança para baixo. A gente falou isso na segunda-feira. De uma forma que você não está percebendo. Olha, você não é bonito, você precisa emagrecer. Se você começa a privar essa criança da afetividade que ela precisa, do carinho que ela precisa, para algum fim, você está abusando dela emocionalmente. A negligência também é um tipo de abuso muito frequente e pouco falado. Muito frequente. Em relação às crianças. Se você tem um filho doente e você prefere não levá-lo ao médico para fazer uma outra atividade, vamos supor, vou levar ele mais tarde, eu vou cuidar do futebol agora. Vou fazer alguma coisa por mim. Se piorar muito, eu levo no médico, isso é negligência. A criança está com fome, vamos esperar, porque ela não precisa comer agora. Então, você priva ela de alimento, priva ela de carinho. Porque eu não estou com fome, eu não acredito que a criança tenha uma necessidade. Ela está mentindo, até parece que ela está com fome. Ela acabou de almoçar, faz 3 horas que ela almoçou, eu não estou com fome. Mas o metabolismo da criança é diferente. As necessidades de uma criança são diferentes. Privar ela de um teto, um lugar seguro para ela ficar, uma segurança emocional, de amor incondicional, carinho incondicionais, é abuso, sim, Teru. Rebeca, que problemas essas formas de abuso podem trazer para o desenvolvimento psicológico dessa criança? Teru, tem alguns grupos de apoio internacionais que eu estava pesquisando sobre como ajudar uma pessoa que sofreu abuso na infância. E é um problema muito complexo, porque esse abuso, vamos pensar agora assim, abuso sexual, que é um abuso muito frequente, infelizmente. E a gente sabe que geralmente é de um cuidador, alguém muito próximo da família, acontece sem que muitos saibam. Essa criança, ela vai ter uma autoestima muito afetada. A gente tem limites, limite da nossa pele, limite do nosso corpo. Quando esse limite ele é ultrapassado com uma violência, com uma atitude sexual ilícita, eu me sinto muito vulnerável e essa vulnerabilidade vai afetar todas as áreas da minha vida. Existem grandes possibilidades dessa criança desenvolver um problema emocional muito sério. Um problema com substâncias muito sério, pensamentos suicidas, aquela coisa de não desejar mais viver, não achar que pode ser feliz. E você tem uma vida, infelizmente, muito triste por conta do que aconteceu com você na infância. E pior ainda, existe uma grande chance dessa criança se tornar um abusador, Teru. Então é muito sério. As consequências para a vida dessa criança... virando um ciclo, mais para frente, a longo prazo. É possível. E é por isso que a gente tem que trabalhar hoje com o quê? Prevenção. Como que a gente consegue identificar um abusador? O infantil. É uma pergunta muito séria que você está fazendo, porque é muito difícil a gente identificar, por isso que acontece com tanta frequência. Se você, por exemplo, tem um marido que prefere passar muito tempo sozinho com as crianças, longe de você, e faz questão de criar situações onde você não vai estar, presta atenção.
porque você fala, ah, não, ele nunca vai fazer isso. Não estou falando para você desconfiar das pessoas, mas procure pistas. Tem que investigar o que está acontecendo. Sua criança, você permite que seu filho durma fora de casa com frequência? Você permite que outras pessoas cuidem dele, pessoas que você não conhece a conduta? Você confia muito seus filhos aos outros, nos quais você não tem completa confiança? Você tem um marido que não é pai dos seus filhos, que tem histórico de abuso, histórico de problema? São coisas que a gente precisa investigar e conversar. Outra coisa que previne muito, Teru, é a gente conversar com os filhos. Explicar logo cedo, assim que a criança começar a entender, olha aqui, essa parte do seu corpo é sua, é privada. Eu estou limpando agora porque eu estou te dando banho. Mas a partir de agora ninguém pode mexer. E se alguém mexer, conta para a mamãe, conta para o papai, vem conversar com a gente que a gente vai te ajudar. Isso daqui não é permitido, ninguém pode fazer isso com você. Bater em você é inaceitável, você bater em alguém é inaceitável. São conversas que você vai tendo e limitando. Porque às vezes a gente acha, não, a criança é muito nova para saber. A criança precisa saber. Agora, a criança também pode dar sinais de que ela está sendo abusada. Pode. De repente, você vai ver uma mudança na vida dessa criança. Do nada, ela se torna uma criança retraída. Do nada, ela não tem mais prazer nas coisas que ela tinha. As notas. Do nada, as notas, você vê ela na escola, ela pode se tornar mais agressiva também. Você vê essa criança, mudança de apetite, mudança de sono, mudança no ciclo de amizade. Às vezes, ela não quer mais sair para ir para a escola, ela tem medo. De repente, ela se torna muito medrosa. E, às vezes, os pais são corresponsáveis, não no sentido de eles estimulam o abuso, mas muitas vezes eles são negligentes com relação à informação que a criança está passando. Isso acontece. Verbal ou não verbal. Isso é muito importante você falar por quê? Porque a criança, ela está num processo de muita vergonha e inadequação. Muitas vezes ela fala de um assunto que às vezes ela não é familiar para ela. E ela às vezes nem entende que isso está sendo abuso. Vamos pensar numa criança de 5 anos. Ela não vai entender completamente o que é um abuso sexual. Às vezes ela vai sofrer um abuso por parte de alguém que ela confia. Que ela confia. Como que ela vai contar para a mãe, para o pai, para um cuidador? Então, a criança está numa situação delicada. Nós temos que estar antenados. É o nosso papel estar espertos, preocupados, com diálogo aberto. Se a criança vem e conta para você que que ela está triste, que ela está com vergonha, o nosso papel nunca é julgar, ser assim, determinístico. Não, me conta um pouquinho mais. Por que você está sentindo assim? O que aconteceu? Eu estou aqui para te escutar. Eu estou aqui do seu lado. A gente tem que trazer uma empatia muito grande. Que pode ser que essa criança esteja chateada. Por quê? Porque o lápis dela quebrou. E eu posso decidir ou caçoar dela ou tentar entender por que isso machuca ela. Mas pode ser que ela está tentando me dizer uma coisa que é muito mais séria e eu estou julgando a ideia que ela está me passando e cortando a possibilidade de ela estar conversando comigo, Teru. Olha, nós somos mães, a gente sabe como isso toca o nosso coração. Sim, é muito preocupante. Sim. Rebeca, eu tenho um dado muito interessante aqui que diz, da OMS, que estima que apenas 2% dos casos de abuso sexual contra crianças, nos casos onde o agressor é um parente próximo, é relatado à polícia. Só 2%. É muito pouco. Agora a gente vai acompanhar um VT muito interessante que a Caroline Oliveira, repórter nossa aqui do Vida e Saúde, fez lá no núcleo da ADRE, em Hortolândia. Esse núcleo atende muitas crianças e ajuda a identificar possíveis agressores contra essas crianças que muitas vezes estão vulneráveis. Vamos acompanhar. Abuso sexual infantil é quando uma criança ela é tocada sexualmente com ou não sua permissão. Porque a lei diz que uma criança de até 14 anos, ela tem que ser poupada disso. Na verdade, é um problema sociocultural. Uma criança vítima de abuso entre 7 e 8 anos, talvez os pais achem que não vai aparecer nada, mas na adolescência, que é na passagem, né, da criança para a adolescência, que é aos 15 anos, traz muitos estragos. A criança que sofre abuso sexual, ela começa a desenvolver uma baixa autoestima, ela começa a desenvolver uma repulsa do próprio corpo e uma série de outras coisas que acontecem com a criança. Pode haver transtornos psicopatológicos, né? E esses transtornos, na verdade, faz com que reincida o abuso, né? É muito comum reincidir o abuso, quer dizer, o abusador, a criança abusada, ela vira a ser um abusador. O abuso sexual é o segundo tipo de agressão que mais atinge as crianças brasileiras. E o pior é que nem em casa elas estão protegidas. A maioria dos casos acontece dentro dos próprios lares. Normalmente o abusador é o pai, o tio, o avô, o namorado da mãe, é sempre mesmo os mais próximos. Então a gente procura estar sempre olhando, ou a criança está muito quieta, ou ela está muito agressiva, irritada,
chora. Então, tudo isso são sinais de que a criança está pedindo socorro. A criança que sofre abuso sexual, ela tem uma mudança de comportamento bem repentina. Então, ela é uma criança alegre, começa a ficar triste, chorosa, se isola, sente dores, tem pesadelos, evita alguma situação que lembre aquela situação do abuso. Então, algumas crianças se recusam a tomar banho, se recusam a ir ao banheiro, fazem xixi na roupa quando se aproximam daquela situação do quarto, do banheiro. Havendo uma desconfiança de abuso, a mãe deve procurar algum tipo de ajuda. Um profissional da área médica, um profissional da área de saúde mental. Ela deve buscar uma avaliação. Importantíssimo que a família, ao desconfiar de alguma situação de abuso sexual na criança, ela deve buscar auxílio de vários órgãos, mas a gente vai dar a porta de entrada. O primeiro auxílio seria do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é que tem a atribuição de fazer essa investigação e esse encaminhamento. Então, busque ajuda. Observe a sua criança, observe a situação que ela está vivendo, busque uma ajuda profissional. No Núcleo Vinde a Mim, a gente desenvolve um trabalho já há 9 anos de identificação de casos e a gente trabalha com as seguintes hipóteses: observação da criança e mudança de comportamento, denúncias anônimas e denúncias registradas. Aí a gente tem uma equipe, e essa equipe ela começa a observar essas crianças e aí ela começa a identificar algumas situações. Então, na brincadeira, a criança começa a revelar algumas situações inconscientemente. E essa observação é feita por toda a equipe, seja na quadra, seja no parquinho, seja na sala de atividade, mas principalmente a gente começa a observá-los na brinquedoteca, aonde ela vai revelar com os brinquedos, com os bonecos, situações que ela tem vivido. Então, essa casinha, como que ela funciona? A gente traz a criança em grupos de 4, 5 crianças para brincar na casinha e a gente distribui os bonequinhos para as crianças e elas vão nomear os bonequinhos com as pessoas que ela tem contato. Pai, mãe, primo, tio, vizinho, quem frequenta a sua casa. E a gente deixa ela brincar livremente. Brincando com a casinha, a gente observa se aquele boneco, vizinho, primo ou tia, aquele boneco frequenta muito o quarto das crianças, ou se na brincadeira as crianças dormem no quarto dos pais. A gente começa a identificar a posição que os bonecos ficam para dormir. A gente só anota esses pequenos detalhes dessas brincadeiras. A gente também leva as crianças para brincar com outros bonecos, com carrinhos, com várias situações que ela possa mostrar na brincadeira aquilo que ela está vivenciando. A gente faz essas anotações, depois a gente passa essas anotações para a assistente social, que faz uma visita domiciliar. E partindo dessas anotações, a assistente social ela pode, então, fazer algumas perguntas sutis à família: como é que está isso, como é que a criança, aonde a criança dorme, como é que é isso, o horário que a criança está sozinha, quem cuida quando os pais não estão em casa. A gente vai observar todos esses detalhes. Juntando todos esses detalhes, a gente elabora, então, um relatório, uma hipótese. E a gente passa esse relatório para o Conselho Tutelar. As crianças que recebem bastante carinho de pai e mãe, carinho genuíno, abraço genuíno de pai e mãe, o que ela vê? Ela sabe o que é um amor de pai, ela sabe o que é amor de mãe, ela sabe o que é carinho de pai, ela sabe o que é colo de pai. E isso para ela é maravilhoso. Quanto mais carinho essa criança receber de forma genuína do pai e da mãe, menos ela vai precisar de colo de outras pessoas, de carinho de outras pessoas. E quando alguém fizer um carinho mal intencionado, der um colo mal intencionado, ela vai falar: opa, isso não é bom.